Beleza. A gente pode falar então, cara, falando de coração, então, falar um pouco de pressão alta. Qual que é a relação da pressão alta com o anabolizante em si? Existe essa correlação, a relação direta do anabolizante com a pressão alta? Total. E por vários mecanismos. Vários Então, mecanismos. primeiro mecanismo, eu tenho a hipertrofia dos vasos, da musculatura que envolve o vaso, né? Então, por isso, rigidez arterial vai aumentar a pressão. Segundo lugar, eu vou ter um aumento de peso, que vai aumentar a pressão. Quanto maior o peso, maior vai ser a pós-carga cardíaca. Mais esforço eu vou ter que fazer. Então, vai aumentar a pressão. Eu vou ter também a própria hipertrofia cardíaca, que é um músculo que está trabalhando. O problema todo do esteroide anabolizante é o músculo que eu não controlo, né? Ele é ótimo para fazer contração muscular. Então, no treino, com o mesmo tanto de músculo, eu levanto mais peso, porque a contração é mais eficiente. Só que e o músculo que nunca para de contrair? Que é o coração, né? Que é o coração. Ele também está hipertrofiando. E outra, essa questão da contração que envolve o influxo de cálcio para a célula, o anabolizante ele não deixa despolarizar completamente. Ou seja, eu tenho uma contração seguida de uma contração sem um completo relaxamento. Isso aí que a gente mede no strain, né? Quantidade de deformação da fibra cardíaca. E você observa exatamente que o coração ele bate e já quer bater de novo. Então ele não relaxa completamente, tá? Então, Por causa do efeito de influxo de cálcio do anabolizante. isso. Que loucura. Então, isso é ótimo nos outros músculos, mas no coração isso é terrível, porque eu estou perdendo volume, né? Se eu não relaxo completo, eu não deixo encher a câmara completamente. Então eu torço e já vou torcer de novo sem relaxar devidamente. Então eu aumento o trabalho do miocárdio. E aí, agora eu tô falando uma coisa muito recente aí, que eu tava até conversando ontem com o Gifone, sobre essa análise que eles estão fazendo, de ver o trabalho desperdiçado. Né? Então, que é, depois que o coração já torceu, eu ainda tenho alguns milissegundos continuar torcendo e apertando, o que a gente chama isso de um trabalho desconstrutivo. Já contraiu, o sangue já saiu, e o coração ainda continua desperdiçando esforço. E isso vai encurtar a vida desse coração, porque eu estou desperdiçando esforço. Né? Então, é um trabalho desconstrutivo que não é coordenado, às vezes até a sequência não é perfeita. Né? E aí, por isso, eu tenho um trabalho excessivo. Então, quando você junta tudo isso, bom, tudo que é bom que ele faz em músculos que eu estou coordenando a contração, é péssimo fazer num músculo que eu não coordeno a contração e que nunca para de contrair. Quando parar, você morre. Né? Então, eu tenho toda essa construção dessa situação. Além disso, né, eu tenho... A doença cardiovascular, né? Das artérias, aterosclerose. Sim. Aí eu vou ter a própria, né, a dislipidemia causada pelo esteroide. Disfunção de LDL, HDL, né? Na questão do bodybuilder, fica pior, porque eu tenho a dislipidemia típica do esteroide. Tá? Testosterona menos, orais muito mais. Então a gente vê uma situação muito pior, por exemplo, de anabol, né, alotestin, stanozolol, são os que... Superdrol, que o pessoal acha que é pró-hormonal, não é hormônio. Mas os orais vão ter muito mais impacto no perfil A lipídico. gente até falou aqui no último programa que a gente gravou, que o HDL em 7 dias, o estanozolol em 7 dias. 7 dias já derruba o HDL, né? Exatamente. Com dose baixa, né? Só que aí entra mais um componente do bodybuilder, que é o inibidor de aromatase. O inibidor de aromatase vai reduzir o estradiol, que é essencial para Cardioproteção. a minha complacência da artéria. Então a artéria fica mais rígida. Então você começa a entender por que tem gente aí com 20 e poucos anos que morreu de dissecção de aorta. Porque vivia se enchendo de antiaromatase. O cara tava com a artéria dele, parecia um cano de PVC que ficou no sol, muito rígido. Né? E aí tá propenso a quebrar. Entendeu? Então a inibição da aromatase ainda tem outro problema, que é na síntese hepática de HDL, que baixa mais ainda. Então, para você ter uma ideia, tamoxifeno, por exemplo, que é um SERMs, ele é agonista estrogênico em alguns tecidos, antagonista em outros. No fígado é agonista, ele aumenta HDL. Então, só para a galera começar a entender quando que usa anastrozol, quando que usa tamoxifeno, faz toda a diferença. Um vai arrebentar com o meu HDL, outro vai aumentar o HDL. Tá, mas e o tamoxifeno, então, ele é maravilhoso? Não, porque ele é agonista estrogênico na circulação sanguínea, aumentando trombose. Então, pô, não é só
tô com dor no mamilo, toma isso. Né? A galera tem um pensamento muito pequeno sobre as drogas. Sem causa, né? Porque tem tanta coisa mais importante que causa. Sim, e a falta de conhecimento do mecanismo de ação leva a escolhas erradas. Perfeito. Então, em momentos que você precisaria de uma droga, você acaba usando outra. E que não faz sentido, e que Quando agrava cara, mais o Por quadro. exemplo, tá com gineco porque a prolactina aumentou. Então não tem nada a ver nenhum inibidor de aromatase. Né? Não é nesse sentido. Né? E O cara devia usar uma cabergolina, enfim. Sim, Né? como Se a fosse o caso, prolactina. e ainda é muito difícil de subir tanto assim a prolactina. Né? Me preocupa, né? Porque os caras estão usando sem saber, né, cara? Nastrazol, Eu ia falar isso, letrozol, cara, eu ia puta, falar cara, isso. Os caras saem tomando, não, tô tomando isso, eu tomo cabergolina. Tô tomando isso, eu sempre tomo Nastrazol 1 por dia. Eu tomo letrozol. E sabe que eu E a, vejo gente, bastante... e a gente que entende, que estuda, sabe que é uma bomba relógio, né, cara? Você sabe Total. que assim, por exemplo, o anastrozol já diminui 70% do estrogênio circulante ali, né? Da ação do estrogênio. E a galera, quando vai finalizar a atleta, coloca anastrozol, letrozol, tamoxifeno, todos eles. Inclusive o suicida, Exemestano. E aí você fala, mas qual a necessidade de colocar todos eles, né? Sendo que um dos caras você já consegue tirar essa retenção que viria, por exemplo, do uso, né? Sim. Aí você deixa o cara zero, né? Totalmente, né? Aí quando ele volta, ele tá numa bomba ali, né? O pós-competição mesmo, né? O cara tem que entrar numa recuperação. E o atleta ainda é o que menos me preocupa. Porque o ele faz cara... acompanhamento, porque né? Tem Não, uma galera que suporta, né? Não, e nem por isso, que também normalmente o acompanhamento Não é uma faz, merda. né? Mas digo assim, ele tem uma data definida. É um evento X e pronto. Isso. O foda é o cara que assiste o atleta E quer copiar. no né? YouTube e quer copiar. E eu costumo dizer assim, ó, a pior coisa que tem é o cara que é aquele gordinho que nunca emagrece da academia. Por quê? Porque o que ele vai copiar do atleta? O ciclo do cutting do atleta. Que é a parte final ali para subir no palco. Porque ele acha que é aquilo que vai emagrecer ele. Que é mais pesado. Que é mais pesado, que vai entrar um stano da vida. Que- E aí, esse gordinho, ele não faz dieta. O problema dele é a dieta, não é a droga. Exato. Então ele nunca vai emagrecer. E esse é o cara que vai tomar estano um ano inteiro seguido. E aí ele ouve dizer que ele talvez não seja banha, talvez seja retenção. E aí ele vai tomar o anastrozol para tirar a retenção, e que é banha. E aí ele vai ficar zerado de estradiol meses, Sim. tomando estano. E ele tá gordo, tá tomando esteroide, tá até convertendo mais em estrogênio. Enfim, né? Enfim, e é esse cara que Show de vai... horror, né? E ele vai pra balada, ele bebe, ele usa droga. Então você tá construindo, toma Venvance, que é um puta vasoconstritor. Então eu começo a ter rigidez arterial com vasoconstrição. Tô construindo um cenário de terror. E pra dormir, toma um Zompidem. Esse é o típico cara usuário de esteroide do Brasil. Não é o atleta. E nem parece que treina. A maioria dos usuários de esteroides são esses. Nem parece que treina, né?